Oceano Pacífico, 19 de junho de 1944. Sob as ondas azuis e tranquilas do Mar das Filipinas, algo está prestes a acontecer que mudará o curso da guerra para sempre. Um navio considerado invencível, o orgulho da Marinha Imperial Japonesa, está navegando direto para seu destino. Mas o golpe mortal não virá de onde todos esperam. Virá de dentro, de suas próprias entranhas, transformando a maior maravilha da engenharia naval japonesa em um caixão de aço flutuante em menos de 24 horas. Esta é a história de como a perfeição se tornou uma armadilha mortal. Para entender a tragédia que está prestes a se desenrolar, precisamos voltar 2 anos no tempo. Midway, junho de 1942. Em poucas horas aterrorizantes, a Marinha Imperial Japonesa, então a força naval mais temida do Pacífico, viu 4 de seus melhores porta-aviões transformados em piras funerárias. Akagi, Kaga, Soryu e Hiryu, os mesmos navios que haviam humilhado os americanos em Pearl Harbor, agora ardiam sob o céu do Pacífico Central. Não foram apenas navios que se perderam naquele dia. Foi a ilusão de invencibilidade que afundou junto com eles. O problema era óbvio e brutal. Os porta-aviões japoneses eram galgos de aço, projetados para velocidade, alcance e capacidade ofensiva máxima, mas eram frágeis como cascas de ovo armadas com martelos. Seus convéses de voo eram pouco mais que tábuas de madeira sobre estruturas sem blindagem. Seus hangares eram cavernas abertas onde aviões armados e abastecidos esperavam como bombas prontas para explodir. Uma única bomba americana bem colocada podia atravessar o convés, detonar no meio dos aviões e iniciar uma reação em cadeia de explosões secundárias impossível de conter. Midway provou essa teoria com uma finalidade horrível. Das cinzas desse desastre nasceu uma nova filosofia. Os almirantes em Tóquio, antes tão confiantes em seus projetos, foram forçados a encarar uma realidade aterradora. Seus porta-aviões não conseguiam sobreviver a um ataque aéreo determinado. A próxima geração de navios de guerra não poderia ser apenas rápida. Precisava ser dura, capaz de absorver punição tremenda e continuar lutando. Dessa mudança radical nasceu o Taiho, a Grande Fênix. A construção havia começado em julho de 1941, nos estaleiros da Kawasaki em Kobe, mas as lições da guerra agora moldavam sua forma final. Ela seria um salto revolucionário, uma ruptura completa com seus predecessores frágeis. Sua característica mais marcante, aquela que encheu a Marinha de tanta confiança, era seu convés de voo blindado. Diferente de qualquer porta-aviões japonês antes dela, o convés do Taiho era parte integrada da estrutura do navio. Uma laje colossal de 75 mm de blindagem sobre 20 mm de aço estrutural. Esse escudo sem precedentes foi projetado para resistir a um impacto direto de uma bomba de 500 quilos, exatamente a arma que havia condenado os porta-aviões em Midway. Os hangares eram totalmente fechados dentro do casco blindado, protegendo o coração volátil do navio de estilhaços e ondas de choque. A superestrutura da ilha se fundia perfeitamente ao casco, e a chaminé era angulada para baixo e para fora, mantendo fumaça e calor longe das operações de voo. Impulsionada por turbinas gerando mais de 160 mil cavalos de potência, ela podia cortar as ondas a impressionantes 33 nós, rápida o suficiente para fugir de qualquer ameaça e posicionar seu grupo aéreo para o golpe perfeito. Era uma obra-prima da engenharia naval do final da guerra, um testemunho da capacidade do Japão de inovar sob extrema pressão. Quando foi comissionada em março de 1944 e designada como nau capitânia do almirante Ozawa, ela era vista como a resposta definitiva ao poder aéreo americano, o navio que não podia ser afundado. Mas havia um problema que nenhum projeto, por mais brilhante que fosse, poderia resolver. Em 1944, a campanha silenciosa e mortal dos submarinos da Marinha Americana havia efetivamente cortado as artérias logísticas do Japão. Os ricos campos de petróleo das Índias Orientais holandesas, outrora o grande prêmio das conquistas japonesas, agora estavam em grande parte isolados. O petróleo bruto de alta qualidade necessário para a gasolina de aviação foi reduzido a um gotejamento. O que chegava ao Japão era frequentemente petróleo não refinado ou de baixa qualidade,
notoriamente rico em componentes voláteis e instáveis. Quando armazenada, essa gasolina tinha o hábito aterrorizante de exalar vapores altamente explosivos. Era menos um líquido estável e mais uma explosão contida esperando para acontecer. Os projetistas do navio estavam bem cientes desse perigo, um problema comum em toda a frota do final da guerra. Então fizeram o que engenheiros brilhantes fazem: projetaram uma solução. Sua resposta foi um sofisticado sistema de ventilação mecânica em todo o navio, uma maravilha de dutos e ventiladores projetada para constantemente extrair ar dos compartimentos de combustível e outras áreas sensíveis, expelindo os vapores perigosos com segurança para o mar. Na teoria, era uma medida de segurança perfeitamente lógica e proativa. Na prática, era um erro de cálculo catastrófico. Diferente dos porta-aviões americanos, que usavam múltiplos sistemas de ventilação menores e independentes, o do Taihu era centralizado. Uma única rede vasta de dutos conectava quase todos os espaços principais abaixo do convés, como artérias se conectando a um único coração. Isso criava um ponto único de falha impensável. Se qualquer parte dessa rede fosse rompida, o sistema projetado para expelir o veneno se tornaria seu serviço de entrega, bombeando um gás invisível e altamente inflamável para cada canto do navio. Esse calcanhar de Aquiles tecnológico foi agravado por um fator humano igualmente perigoso. A tripulação que levou o Taihu para a batalha não era a força de elite endurecida em combate que havia destroçado a frota do Pacífico dos Estados Unidos em 1941. A maioria desses veteranos agora jazia em túmulos aquáticos de Midway, as Ilhas Salomão. A tripulação do Taihu, quase 1.700 homens, era em grande parte composta por recrutas inexperientes, bem treinados e ferozmente leais, mas sem a intuição inestimável que só vem da experiência. Pior ainda, haviam sido informados de que seu navio era invencível, uma mensagem que gerava uma confiança excessiva sutil, mas generalizada. Eles foram treinados para combater incêndios que podiam ver e consertar buracos que podiam encontrar. Mas quem poderia treiná-los para lutar contra um inimigo sem odor, incolor e que silenciosamente enchia o próprio ar que respiravam? Enquanto a frota do almirante Ozawa navegava confiantemente em direção ao seu encontro com o destino, ela estava navegando diretamente sobre uma linha de piquete silenciosa e invisível. Espalhada pelo mar das Filipinas havia uma rede de submarinos americanos, uma alcateia de tubarões de aço encarregados de um único propósito: encontrar a frota japonesa e desferir o primeiro golpe. Se você gosta do nosso conteúdo de guerra, ajude-nos se inscrevendo no canal. Queremos chegar aos 1000 inscritos. O seu apoio faz toda a diferença. Nas profundezas, nos confins apertados e cheirando a diesel do USS Albacore, o comandante James Blanchard e sua tripulação estavam em patrulha. A vida em um submarino era uma mistura estranha de tédio esmagador e terror de parar o coração. Longos dias de navegação silenciosa pontuados por momentos de ação extrema de vida ou morte. Na manhã de 19 de junho de 1944, o momento deles chegou. Aproximadamente às 7h40, um contato. O operador de sonar relatou o pulso rítmico fraco de hélices distantes, muitas delas. Blanchard ordenou que o submarino subisse à profundidade do periscópio. Quando o tubo esguio rompeu a superfície, a visão que preencheu suas lentes era do tipo com que todo submarinista sonha durante toda a carreira. Não era apenas um navio, era toda a primeira frota móvel. E ali, em seu próprio centro, estava um alvo de valor inimaginável. Um porta-aviões maciço e moderno, maior do que qualquer um que eles haviam visto antes, com um perfil limpo e elegante que o marcava como novíssimo. Era o Taihu, navegando com a confiança arrogante de uma rainha, cercada por sua corte de contratorpedeiros. Blanchard sabia instantaneamente que afundar este único navio poderia descarrilar toda a operação japonesa antes mesmo de começar. A tripulação do Albacore entrou em ação, uma rajada de atividade disciplinada no espaço claustrofóbico. Eles tinham o alvo de uma vida em sua mira. Mas assim que se prepararam para alimentar os dados de alvo em seu computador de dados de torpedo de última geração, o cérebro mecânico que calculava a solução de tiro perfeita, o desastre atingiu. O sistema falhou.
O complexo arranjo de engrenagens e giroscópios que poderia prever a posição futura do alvo com precisão sobrenatural estava morto. Para muitos comandantes, isso teria sido uma falha de missão. Mas Blanchard era um veterano experiente. Ele faria do jeito antigo. Um tiro manual, confiando em instinto, experiência e um lápis de cera no vidro do periscópio. Era um teste de puro nervo e habilidade. Um problema matemático mortal que tinha que ser resolvido em minutos, sem margem para erro. Às 9h09, com o Tyrrell preenchendo seu periscópio, Blanchard deu a ordem. Fogo. Um após o outro, 6 torpedos Mark 14 sibilaram de seus tubos, impulsionados por uma explosão de ar comprimido, seus próprios pequenos motores entrando em ação enquanto corriam em direção à nau Capitânia. Na ponte do Tyrrell, um vigia gritou um aviso. Rastros de torpedos a estibordo. No convés de voo, uma cena de atividade frenética, aviões sendo armados e abastecidos para o primeiro ataque, dissolveu-se em caos organizado. O porta-aviões maciço começou uma curva acentuada, seu casco gemendo sob a tensão. Por um momento pareceu que sua velocidade e agilidade a salvariam. Um torpedo errou, depois outro. 2 mais passaram inofensivamente pela popa. Um quinto foi desviado com metros de sobra. Uma onda de alívio palpável lavou sobre a tripulação japonesa. Mas então veio o 6º torpedo. Não foi um tiro perfeito, talvez desviado pelo alvo manual, mas foi bom o suficiente. Atingiu o lado de estibordo do porta-aviões logo à frente da ilha, perto dos tanques de armazenamento de gasolina de aviação. O impacto não foi a explosão catastrófica cuspindo fogo que se poderia imaginar. Foi um baque sólido e profundo que estremeceu através do navio de 30.000 toneladas, jogando homens ao chão. O navio adquiriu uma leve inclinação quando a água jorrou em 2 compartimentos, e a força da explosão dobrou o convés de voo o suficiente para travar o elevador de aeronaves dianteiro. No entanto, os motores estavam ilesos. O navio ainda estava se movendo em velocidade e podia até continuar, embora lentamente, a conduzir operações de voo. O sentimento a bordo não era de pânico, mas de justificação. Eles haviam levado um torpedo e sobrevivido. O projeto blindado havia funcionado. A Grande Fênix era realmente invencível. Eles estavam trágica e fatalmente errados. O torpedo havia feito muito mais do que apenas perfurar um buraco no casco. Sua concussão havia rompido uma série de tubulações e o próprio tanque de combustível de aviação, iniciando um vazamento lento e quase imperceptível de gasolina de alta octanagem. Eles haviam sobrevivido à arma do caçador, mas ao fazê-lo, haviam acabado de liberar um assassino muito mais paciente e mortal de dentro de seu próprio casco. Na ponte do Tyrrell, o choque inicial do impacto do torpedo rapidamente se transformou em uma sensação de otimismo controlado, quase desafiador. O navio estava inclinado, mas apenas ligeiramente. Sua velocidade havia sido reduzida, mas ela permanecia em movimento. O elevador dianteiro estava travado, um inconveniente sério, mas o elevador de popa ainda funcionava. O almirante Ozawa, observando a resposta eficiente de suas tripulações, estava satisfeito. Sua nau Capitânia havia absorvido um impacto direto de um submarino americano e ainda estava na luta. Os relatórios de baixo pareciam confirmar essa avaliação. A inundação estava contida e o dano, embora não insignificante, era considerado controlável. Pelas próximas 6 horas, a tripulação do Tyrrell operou sob a ilusão fatal de que o pior já havia passado. Na realidade, o relógio de sua destruição acabara de começar a contar. Nas profundezas do arco mutilado do navio, o verdadeiro perigo estava se espalhando, não com o rugido de uma explosão, mas com o silêncio de uma névoa rastejante. O tanque de combustível de aviação rompido estava lenta e constantemente chorando seu conteúdo volátil nas salas de bombas dianteiras e no poço do elevador. A gasolina bruta e mal refinada atomizava, transformando-se de líquido em um vapor denso e invisível. Mais pesado que o ar, essa névoa letal começou a se acumular nos convéses mais baixos, um lago fantasmagórico e sem odor de puro potencial explosivo. A tripulação trabalhando nas proximidades para reforçar anteparas e controlar a inundação não tinha ideia de que estava vadeando através de uma atmosfera que se tornava mais combustível a cada minuto que passava.
Foi nesse ambiente de confiança equivocada que uma única decisão fatídica foi tomada. Um jovem e ansioso oficial de controle de danos, cujo nome agora está perdido para a história, examinou a situação. Ele identificou corretamente o combustível vazando como um risco primário de incêndio. Seu treinamento ditava que tais vapores precisavam ser ventilados. Confrontado com um problema que não estava em nenhum manual, ele fez o que parecia ser uma escolha lógica. Ordenou que o poderoso sistema de ventilação centralizado do navio fosse executado na potência máxima, com a intenção de extrair os vapores perigosos dos compartimentos comprometidos e expeli-los para o mar. Foi uma decisão nascida de boas intenções, mas de uma ignorância catastrófica do próprio design de seu navio. O que ele pensava ser uma linha de vida era, na verdade, um pavio aceso. No momento em que os ventiladores aceleraram, o destino do navio estava selado. O sistema projetado para ser uma salvaguarda tornou-se um superdisseminador da morte. Em vez de puxar os vapores para fora, a potente corrente de ar começou a sugar o vapor concentrado do tanque rompido para o tronco principal de ventilação. De lá, foi metódica e eficientemente distribuído para quase todos os cantos do navio. O próprio ar nos hangares fechados, nos refeitórios da tripulação, nos corredores e nos espaços de máquinas estava sendo lentamente substituído por uma bomba de ar combustível perfeitamente misturada. Por 6 horas agonizantes, os homens do Taiho seguiram com suas tarefas, inconscientes de que todo o seu mundo havia se tornado uma caixa de fósforos. Eles comeram sua refeição do meio-dia, passaram cabos elétricos para reparos e trabalharam com ferramentas de metal, qualquer uma das quais poderia ter criado a faísca fatal. Eles estavam vivendo, respirando e trabalhando dentro de uma bomba flutuante gigante, e eles mesmos a haviam armado. À medida que a tarde avançava, a situação tornava-se cada vez mais perigosa. O calor do dia e o calor dos próprios motores do navio teriam feito o vapor se expandir, forçando-o em cada último recanto do interior do navio. Cada movimento de um interruptor de luz, cada faísca de um motor em funcionamento, cada raspagem de uma porta de aço em uma moldura de aço era um lance de dados. A Grande Fênix, a fortaleza invencível, era agora provavelmente o lugar mais perigoso do planeta. Com milhares de marinheiros realizando milhares de tarefas, a fonte de ignição não era mais uma questão de si, mas simplesmente o que e quando. O fim veio sem aviso. Às 14h32, quase 6 horas e meia após o impacto do torpedo, o inimigo invisível que havia saturado o Taiho finalmente encontrou sua faísca. O gatilho preciso nunca será conhecido. Estamos recomendando um vídeo que complementará sua compreensão sobre esses momentos decisivos onde guerras são perdidas, não por falta de conhecimento, mas por falha em agir sobre esse conhecimento no momento certo. Talvez fosse um arco elétrico perdido de um gerador, o choque de uma ferramenta caída em um hangar, ou simplesmente uma descarga estática na atmosfera rica em vapor. A explosão inicial não foi o cataclismo que estilhaça o navio que se poderia imaginar. Foi um whoomp pesado e surdo, uma sobrepressão súbita e violenta nas profundezas do hangar fechado do navio. Por um segundo fugaz, os homens no convés podem ter se olhado confusos, perguntando-se o que era. Eles não teriam que se perguntar por muito tempo. Aquela primeira detonação foi apenas a luz piloto. O que se seguiu foi uma reação em cadeia de fúria apocalíptica. A primeira onda de choque, viajando à velocidade do som, disparou através dos dutos de ventilação, inflamando a mistura de ar combustível em cada compartimento conectado simultaneamente. Uma fração de segundo depois, o convés do hangar principal, agora essencialmente uma bomba de combustível de 180 metros de comprimento, entrou em erupção. A força da detonação foi tão imensa que não tinha para onde ir, a não ser para cima. O poderoso convés de voo blindado, o escudo de 75 milímetros que era toda a razão de ser do navio, tornou-se a tampa de uma garrafa de gasolina. Foi arrancado de seus suportes, dobrando e rasgando para cima com um grito de metal torturado. Enormes seções da placa de aço de 3 polegadas de espessura foram lançadas centenas de pés no ar, tombando ponta a ponta antes de cair de volta no mar. O Taihu estava sendo despedaçado, não por um inimigo externo, mas por sua própria combustão interna.
A fortaleza havia se tornado um vulcão. Uma coluna de fogo negra e laranja irrompeu da seção central do navio, seguida por uma chuva de detritos e corpos humanos. A onda de choque matou centenas de homens instantaneamente. Abaixo do convés, foi ainda pior. Explosões secundárias começaram a rasgar as entranhas do navio quando o inferno alcançou a munição de uso imediato e aeronaves armadas. Ogivas de torpedo e bombas de 500 libras explodiram. Cada detonação rasgando outro buraco maciço na estrutura do navio, colapsando anteparas e transformando compartimentos em casas de charneca. O navio, que foi projetado para resistir a uma dúzia de impactos de bombas de cima, estava agora sendo destruído por dezenas de explosões do tamanho de bombas vindas de dentro. Na ponte, o almirante Ozawa e seu estado-maior foram jogados ao chão enquanto seu mundo se desintegrava ao seu redor. Ele assistiu em horror atônito enquanto sua nau capitânia, seu símbolo invencível de esperança, era consumida por um incêndio que nunca poderia ser combatido. A integridade do navio havia desaparecido. Incêndios ardiam fora de controle, alimentados pelo próprio ar que estava sendo sugado para as feridas abertas em seu casco. O navio começou a inclinar pesadamente para bombordo, o ângulo aumentando com velocidade aterrorizante à medida que compartimento após compartimento inundava. A ordem para abandonar o navio foi quase uma formalidade. O navio já estava em sua agonia final. A equipe de Ozawa teve que arrastá-lo fisicamente para longe, implorando-lhe para transferir sua bandeira e comando da frota para o cruzador Haguro. Deixar seu navio moribundo e sua tripulação condenada foi a ordem mais difícil que ele jamais obedeceria. Enquanto sua barcaça se afastava, ele teve uma visão final e horrível da agonia de sua nau capitânia. A grande Fênix era uma ruína, envolta em fumaça e fogo, sua silhueta orgulhosa, quebrada e flácida. Às 16h28, menos de 2 horas após a primeira faísca, a explosão convulsiva final ocorreu. Uma explosão maciça nas profundezas do casco sinalizou o fim. As costas do Tai-Ho quebraram. Ela rolou pesadamente para o lado, ficou ali por um momento, como se em uma saudação final desafiadora, e então deslizou de popa primeiro sob as ondas do Mar das Filipinas. Ela levou consigo cerca de 1.650 oficiais e homens, quase todo o seu complemento. O oceano, que momentos antes havia sido o palco de um titã tecnológico, estava agora vazio, salvo manchas de óleo, detritos e os sobreviventes desesperados. A coluna de fumaça que marcava o túmulo do Tai-Ho era uma pira funerária para mais do que apenas um único navio. Era um farol sinalizando a morte da capacidade ofensiva da Marinha Imperial Japonesa. Apenas horas antes, o porta-aviões veterano Shokaku também havia sido enviado para o fundo por outro submarino americano, o USS Kavala. Este devastador golpe duplo decapitou a estrutura de comando do almirante Ozawa e roubou de seus pilotos que retornavam seus convéses de pouso primários. Quando os jovens e exaustos aviadores japoneses chegaram de volta de seus ataques de longo alcance, eles encontraram seus lares desaparecidos, forçando-os a cair no mar ou tentar pousos nos porta-aviões restantes, levando a uma cena de caos que agravou o massacre aéreo que os americanos chamariam sombriamente de Grande Caça aos Perus das Marianas. A batalha decisiva em que o Japão havia apostado tudo terminou antes mesmo de ter verdadeiramente começado. Mas o verdadeiro legado do Tai-Ho não é encontrado nos detalhes táticos daquela batalha. Sua história é um microcosmo trágico perfeito da derrota final do Japão na Guerra do Pacífico. Seu afundamento não foi resultado de falta de coragem, deficiência em genialidade de engenharia ou poder avassalador do inimigo. Foi uma falha sistêmica, uma morte por 1000 cortes infligidos muito antes de encontrar o inimigo. O Japão tinha vontade de conceber um navio de guerra revolucionário, mas sua base industrial em ruínas só podia fornecer o combustível volátil de baixa qualidade que a transformou em uma caixa de fósforos. Eles tinham a habilidade para construí-la, mas o desgaste espantoso de uma longa guerra significava que eles só podiam tripulá-la com uma tripulação inexperiente, levando ao erro fatal no controle de danos. Se você gosta do nosso conteúdo de guerra, ajude-nos se inscrevendo no canal. Queremos chegar aos 1000 inscritos. O seu apoio faz toda a diferença.
O Taihu era uma fortaleza construída para lutar a última guerra, uma resposta aos bombardeiros de mergulho de Midway. Foi projetada para sobreviver a 100 impactos vindos de cima, mas foi finalmente morta por um único golpe azarado que desencadeou um veneno de dentro. Sua morte final e agonizante não foi uma batalha gloriosa contra um inimigo digno, mas um colapso interno lento causado pela convergência de suas próprias falhas ocultas. Ela não foi simplesmente afundada por um torpedo americano. Ela foi vítima de uma promessa traída, não pelo inimigo, mas pelas realidades amargas e inescapáveis de uma guerra que o Japão estava agora destinado a perder. No final, ficamos para nos perguntar: a maior ameaça a qualquer fortaleza é o inimigo batendo em seus portões ou a falha fatal que inconscientemente construímos em suas próprias fundações? A história do Taihu nos ensina que às vezes a perfeição técnica não é suficiente quando os alicerces estão podres, quando os materiais são inadequados e quando a experiência foi perdida em batalhas anteriores. A Grande Fênix foi projetada para renascer das cinzas de Midway, mas em vez disso, tornou-se apenas mais cinzas, um lembrete sombrio de que na guerra, como na vida, nossas maiores forças podem se tornar nossas vulnerabilidades mais mortais se não entendermos verdadeiramente os sistemas complexos que criamos. Estamos indicando um vídeo para completar ainda mais a experiência de quem está assistindo. Não perca!